E aí, pecuarista, tudo certo? O Agro Brasil inventou o registro de negócios para resolver um problema seu. Lembra quando as cotações da arroba eram distantes da realidade, você ficava perdido, sem saber o real valor de venda? Isso é passado. Com o Agro Brasil, todos registram seus negócios e você tem o valor verdadeiro da arroba em sua região e na hora. Registre agora e participe da formação do preço. Baixe o aplicativo e vem fazer parte da família Agro Brasil comigo. Negociou, registrou. Muito bem, estamos no ar com o nosso boletim, acompanhando o mercado do boi, uma semana de estresse elevadíssimo aí nas negociações, a arroba sendo puxada aí para baixo de uma forma bastante agressiva, inclusive. A gente tem um comprometimento, inclusive, na relação de negócios entre os elos aí, os segmentos de produção. A gente tem aí uma falta de perspectiva sobre o que fazer e principalmente se é possível investir ou não nesse momento. Enfim, a gente está vivendo um momento muito delicado aí no mercado do boi. Para a gente entender melhor o que está acontecendo e as perspectivas e o que pode mudar nesse cenário que hoje está bastante complicado aí para as negociações e para a precificação, nós convidamos o Gustavo Figueiredo, lá da AgroAgility. Está aqui com a gente já no vídeo, Gustavo. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez por nos ajudar a entender um pouquinho do que anda acontecendo com o mercado. O problema é que o mercado está tenso, né, Gustavo? E essa semana essa tensão aumentou com a expectativa de que a China pudesse retomar as exportações. Aliás, essa volta da China está sendo tão esperada, né? A gente já ouviu tantas vezes que ia acontecer e acabou de fato não acontecendo, mas essa semana teve aquela possibilidade de que a internalização de alguns contêineres que já chegaram lá na China pudesse estar acontecendo, o que a ministra desconfirmou, enfim, ontem, e acabou agravando ainda mais a situação do mercado como um todo, né, Gustavo? Eu queria que você desse um panorama para a gente de como está o mercado nesse momento. Boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos. Alexander, infelizmente a gente está passando por eu acho que é uma situação que a pecuária nunca viveu, né, Alexander? Tanto na questão em relação ao prejuízo desse momento, que são todos animais aí confinados com alto custo, né, de produção, tanto também na questão de confirmação ou não, se volta ou não volta a produção para o mercado chinês, né, Alexandre? Como a gente fala, seria melhor a gente já saber se volta ou não volta, vai voltar só ano que vem, tá bom. É mais fácil a gente decidir do que a gente ficar nesse volta ou não volta. Porque se volta, não volta, Alexandre, ele gera um complicador maior ainda para o mercado pecuário, né, Alexandre? Primeiro é a decisão do pecuarista de vender o animal terminado nesse momento no pior preço da arroba, né? Ou seja, na maior cenário de pressão que a gente tem, que é onde a gente está trabalhando aí em São Paulo já entre 2,55 e 2,60, né? Então ele já sabe que o prejuízo é enorme e ele fica nessa se vende ou não vende. Cada vez que sai uma notícia de reabertura, o pecuarista fica ainda mais indeciso, porque imagina a cabeça de um pecuarista com animal terminado, levando um prejuízo de R$1.000 a até maior, R$1.000 ou até mais do que isso por animal. Ele vende o animal nesse patamar aí baixíssimo no momento para o preço que ele está confinando, né? Desse animal colocado lá no confinamento, que é um preço, além do custo alto, é também uma arroba colocada muito cara. Né? E em seguida ele fica naquela tensão se a China volta ou não volta, porque ele vende hoje e amanhã a China volta e fala, nossa senhora, perdi o bonde, poderia vender melhor, aí um pouquinho melhor, e todo mundo fica na expectativa que ele vai vender muito melhor, né, Alexander, assim que a China voltar. E não é esse o cenário, até porque o cenário hoje, Alexander, nós temos um cenário de represamento de animais terminados no coxo. Logicamente que ao longo de outubro a gente abateu bastante coisa, veio abatendo bastante coisa, só que o cenário dos frigoríficos frente à baixa exportação, Alexander, é de recuo no abate. Então, todos os abates nível Brasil estão reduzidos, né, Alexander?
E aí é que vem para por que a redução. A redução é porque a gente deixou de exportar para a China, a redução é para também manter a margem da própria indústria dentro do mercado interno, porque se ele abate cheio e joga carne no mercado interno, a carne cai, né? Relação oferta-demanda. Então, está todo mundo, tanto a indústria como o pecuarista, tentando equilibrar tudo isso aí para chegar num ponto comum. Porém, o ponto comum do pecuarista nesse momento, Alexander, de reter o animal, a cada dia que passa e a China não volta, é um prejuízo ainda maior. Muito bem, então vamos por etapas. Vamos começar com a questão da precificação. Você citou aí que o preço hoje em São Paulo está entre 2,55 e 2,60. Já é um fundo de poço ou a gente pode ver ainda recuo nessas ofertas aí dos frigoríficos, Gustavo? Alexandre, eu acho, vamos supor que a China não volte, tá? A gente vai sofrer um pouco mais de pressão porque todo mundo sabe que existe um pouco de animal represado ainda. E o animal represado não é a pasta, é um animal represado confinado. São animais que já estão acima de 120 dias dentro do coxo. Ou seja, Alexandre, a curva exponencial dele de crescimento daí para frente, ela reduz, né? E reduzindo com uma pressão negativa sobre o valor da arroba, são prejuízos maiores. Então, Alexandre, sem a volta da China, não há uma perspectiva ainda de ter cessado. Porém, analisando a margem da indústria em relação ao preço pago da arroba, a queda não é mais drástica, igual a gente viu saindo de 320 para 280. Ela já agora é uma queda mais, vamos falar, cadenciada, porém a pressão ainda não cessou. Mas o cadenciado significa o quê? A gente ainda pode ver o boi de 250, a gente já está próximo disso, Gustavo. Exatamente, Alexandre, porque nós já estamos já com um boi de 255 por 260 e 260 no prazo, com um volume de animais grande já negociado. 255 já é realidade, Alexandre, já tivemos várias negociações efetivadas nesse valor. E se a China não volta, cada semana que ela não volta, o frigorífico vendo que em determinado preço ele consegue levar um volume, na próxima semana a gente pode pensar em R$5 a menos. Muito bem. Agora, Só cortando rapidinho, não só São Paulo, a pressão ela vem também de acordo com os outros estados confinadores. Por exemplo, um estado hoje que a gente pode dizer que é onde a pressão é ainda maior é o Goiás. Né? Goiás já, a negociação é de 240 no Goiás, né, Alexandre? E com muita gente querendo realizar o abate, e cada vez que ele toma a decisão de não abater o animal naquela data, e ele volta para falar, não, agora eu preciso abater, não dá mais tempo, porque passou 10 dias e a China não abriu e ele vê que ele não consegue mais segurar, a hora que ele vai abater, Alexandre, aí o animal que já era para ter sido abatido 5, 10 dias atrás, ele vai ser jogado ainda para frente com mais 10, 15 dias para frente, né? E é mais custo, né? Que aí é mais custo, ele não consegue cessar a produção dele da noite para o dia, então isso aí vai desencadeando um cenário negativo dentro daquele estado, que automaticamente vai gerando esse cenário negativo para os outros estados, e ainda mais estados onde o volume de animal terminado é o confinamento. Tanto que MS hoje, ele é um animal próximo de São Paulo, é um preço próximo de São Paulo, em alguns casos até maiores, porque o Mato Grosso do Sul não tem o mesmo volume de animais confinados, como tem Goiás, que é um volume muito grande, e São Paulo, nesse momento. Ô Gustavo, você citou aí o represamento desses animais. O que significa isso em termos de continuidade da oferta, né? Por exemplo, tecnicamente a gente tem outubro como pico de oferta, a partir de novembro a gente já vê o volume de animais caindo, né, nos confinamentos. Esse represamento pode ampliar essa oferta, pode aumentar esse período de oferta por mais tempo? Pode, Alexander, pode sim. Nós temos dois. O primeiro fator, Alexander, ele se estende desde a paralisação da China, né? O que ocorreu em setembro? Até todo mundo entender o que estava acontecendo e ver que a China não iria voltar naquele prazo determinado, levou mais 10, 15 dias. Nesses 10, 15 dias, ao longo de setembro, Alexandre, todos os frigoríficos foram reescalonando os animais, ou seja,
muita gente deixou de abater um volume muito grande de animal entre 10 e 15 dias, e todos aqueles animais negociados chinas foram jogados para frente, né? A partir do momento que você joga esses animais para frente, você gera todo um desequilíbrio da cadeia em relação ao abate nos outros meses, né? E como a China não voltou até hoje, desde o 4 de setembro até hoje, os animais que de setembro morreram, muita coisa foi morrer só em outubro, e fora somado aos animais que ficaram prontos em outubro. Então, somando o setembro e somando o outubro, não dava para a gente abater todo aquele volume dentro de um único mês, que é o mês de outubro. Então, automaticamente, o que vem acontecendo, Alexander? O reescalonamento desde setembro, ele vem se postergando e vai se postergar ao longo de novembro, tá? Então, animais que também eram para morrer em setembro só morreram em outubro, animais que eram para morrer em outubro vão morrer só em novembro. Além disso, Alexander, tem a questão do mercado futuro. Quem está atento ao mercado futuro, por exemplo, durante a notícia da liberação de um container na China, o mercado futuro, ele andou aí R$10 praticamente, tá? Um novembro, um dezembro, ele saiu de um preço de 270, 275 que vinha trabalhando, e o novembro chegou até o patamar de 284, sendo que o outubro ficou 264. O que acontece com essa diferença de R$20, Alexander? O cara que está atento ao mercado futuro, ele pode analisar que esses R$20, aquele animal que ainda não está com mais de 130, 140 dias de coxo, pode ser, e ele vê que um determinado lote daquele curral ou daquele confinamento pode ainda ganhar mais peso, né, que vale a pena segurar para vender um animal melhor no mês de novembro. Isso ocorreu aí ao longo dessa semana. Então, a pessoa o animal que morreria a 264 dentro ainda do mês de outubro, foi jogado para o final de novembro, morrendo a 284, 280, 282. Ele ganhou essa diferença para abater o animal em novembro. Então, quem fica atento nisso aí em relação ao mercado futuro, que gera oportunidade diária, que isso aqui é igual pescar, vamos dizer assim, lambari, para pegar o peixe grande você tem que estar lá todo dia olhando, né? Esses pecuaristas viram essa oportunidade também, e houve muita rolagem, que é como a gente chama aqui, de animal que morreria até o dia 10 de novembro e que só vai morrer na última semana de novembro, a partir desse momento aí que deu oportunidade. Ô Gustavo, a gente tem ouvido falar, e eu imagino que você também, de pecuarista no desespero tá retirando o animal que estava lá já no processo de engorda do confinamento e voltando isso para o pasto. A gente sabe que isso é perder dinheiro, mas enfim, é uma situação desesperadora, né? Agora, até que ponto esse movimento pode interferir aí nesse processo que você acabou de relatar de postergação aí da oferta até novembro? Alexander, em relação a essa atitude, é a primeira vez eu acho que a gente vê isso aí na história, né? Eu nunca vi tirar um animal do confinamento já praticamente terminado. Porém, a maioria dos animais que estão saindo do confinamento, que o pecuarista está tomando essa decisão, são animais com menos dias de coxo. Tá? Os que acabaram de entrar, né? Os mais recentes, né? 30 até 50 dias de coxo, tá? É o que a gente percebe o maior movimento em relação a isso. O efeito disso aí, né, Alexander, ele é mais futuro, né? Porque ele não seria um animal que morreria ainda ao longo de novembro, tá? Então ele é mais futuro, ou seja, podemos ter menos animal ao longo de janeiro, fevereiro, março, alguma coisa assim, né? E que esse animal aí espero que aí que o pecuarista tome a decisão de continuar o trato num pasto que já esteja bom, onde ele também não vá, como diz assim, voltar o peso dele, regredir, né? Regredir, exatamente, porque senão aí o prejuízo que já era grande, ele aumenta, né, Alexandre? Agora, ô Gustavo, você... Ele tem que contar com uma volta da China para vender um animal num preço superior ao que está hoje. E você falou desse entrave da relação, inclusive, de negócios, né? Entre o produtor e o frigorífico adiando as compras, o produtor vendo a possibilidade de volta da China, ele retém os animais sem perspectiva, enfim. Mas não é só nessa relação de invernista e frigorífico, né? É na relação da cadeia como um todo, né? Na aquisição
restrição de reposição, na busca aí por novos investimentos, trava tudo, né, Gustavo? Trava tudo, Alexander, porque quando a gente não tem uma resposta, né, para o que vai ser o amanhã, complica. E quando vem uma informação ou uma notícia onde gera uma expectativa, isso aí trabalha com toda a cadeia, né, Alexandre? Então, por exemplo, a notícia veio que é uma notícia positiva, quando falou em liberação de containers, né? Todo mundo viu ela como positiva, lógico. Falou, nossa, é um sinal, pode ser que esteja perto aí a reabertura total da China. Nesse momento, Alexander, o cara que estava vendendo um boi magro, ele já se retraiu. Então, ó, você vai aqui vir ver meu boi hoje, só que ele não está mais à venda, entendeu? Ele se retrai. E o cara que está com o boi gordo, ele quer comprar um animal também num preço melhor do que ele vinha comprando, porque é a forma também dele, assim, ele já tem o prejuízo no seu caixa, né? Aquele que não utilizou o mercado futuro como defesa, ele já tem o prejuízo no seu caixa. E qual é a forma que a pecuária sai de um prejuízo? É comprando uma reposição que lhe dê condição que para daqui 12 meses ele recomponha esse prejuízo, ele volte para o 0 a 0. E nesse momento está muito complicado, porque cada notícia que sai, sendo ela mais positiva ou mais negativa, que é o que a gente brinca aqui, está parecendo a música da quadrilha, olha, abriu a China, não, é mentira, não. Todo mundo da cadeia como um todo fica sem saber o que fazer. Então, um negócio que estava feito naquele dia, ele é desfeito, aí ele é desfeito, a China demora mais para abrir, a hora que ele vai refazer o negócio, ele já vai refazer o negócio pior, é melhor para um lado e pior para o outro. Então, o cara que estava com boi magro deixou de vender hoje. Se a China não abrir até dia 30 de novembro, talvez ele vai ter que vender esse animal magro mais barato do que aquele negócio que ele tinha na mão na hora. Só que uma notícia positiva ou negativa em determinado momento está quebrando a negociação ao longo do dia e várias vezes, ao longo do mês, né, Alexandre? E isso aí deixa todo mundo com uma interrogação na cabeça e no final o que a gente está vendo aí, quanto mais demora, maior é o prejuízo em toda a cadeia, Alexandre, não só do pecuarista, mas invernista, mas como o do boi magro, o do bezerro, né? E essa indecisão complica ainda mais, porque vai gerando um represamento tanto de animal magro como de animal gordo e sem ninguém realizar no final o seu negócio. E aí fica todo mundo com aquela batata quente na mão e ninguém passa para o outro. E aí, dentro dessa perspectiva, tem uma outra complicação, né? Que é o fato do boi gordo ter caído muito rápido e a reposição não ter acompanhado essa queda, né? Quem tem que fazer essa reposição hoje tá fazendo muita conta e, enfim, não sei se é o melhor momento de fazer negócio não, né, Gustavo? Além de tudo isso que a gente acabou de pontuar, da interrogação de negociar ou não, tem a questão também da precificação, como você bem colocou, porque o boi gordo caiu, só que o bezerro não cai na mesma proporção, né, Alexandre? Tanto quando a base é CPEA, que é Mato Grosso do Sul, a gente vê que o Mato Grosso do Sul caiu muito menos, né? A gente estava falando agora aí, o bezerro caiu 1,5, né? E o boi caiu muito mais. Então, praticamente o bezerro Mato Grosso do Sul não caiu. E é isso aí que a gente vê nos grupos de WhatsApp, que realmente o Mato Grosso do Sul. Porém, um negócio ou outro, por exemplo, São Paulo no leilão, já está mais frio, já há um número maior de defesa, sabe? Em alguma relação ou outra, a queda já ocorreu. Ela ocorreu, sim, de uma forma mais brusca, mas não, mesmo assim, não chega na proporção da queda do boi gordo. E isso complica ainda mais a cabeça do pecuarista ali que está com o animal terminado nesse momento aí e tomando um prejuízo absurdo. E essa relação que a gente está citando aí, ela foi feita com o boi no pico do preço, quando aconteceu lá em final de julho, se eu não me engano, não é isso, Gustavo? E colocou o pico, a gente está falando aí 30 de julho, 31 de julho a 320 arroba. Isso é o pico do físico, né? Agora o pico do mercado futuro que chegou a 340, eu não vou nem colocar essa conta, né? Então, nós estamos falando de uma arroba do boi gordo a 320 e hoje ela saindo a 258 na média. E o bezerro a 2.800 e hoje 2.850 e hoje 2.800, né, Alexandre? É isso.
É isso. Então, É uma diferença muito grande, né, quando a gente olha a queda do boi gordo e faz essas mesmas contas aí para o bezerro, complicando a relação de troca. Mas vai chegar uma hora que esse bezerro vai ter que também acompanhar, né, Gustavo? mas é o que eu sei. E outra, né, Alexander? Todo mundo fala assim, mas um não cai, o outro não cai. Eu falei, o duro, Alexander, é que hoje realmente, para você ter o boi gordo, você precisa do bezerro, e para você ter a carne, você precisa do boi gordo. Porém, esses 3 itens, hoje, eles são ativos diferentes. Porque o bezerro, ou seja, uma reposição de 12 meses, nós estamos pensando nela para daqui 12 a 20 meses. Né? Uhum. É um negócio de longo prazo. O boi gordo, o problema dele está estabelecido agora, entre os 30 e 60 dias próximo. Porque o para trás eu já nem vou falar que é problema mais, porque já foi o problema. Né? Uhum. Então nós temos ainda 30 a 40 dias aí de problema. E o problema se estende enquanto tiver oferta e não China. Né? Porque em algum momento, mesmo não tendo China, nós vamos chegar num equilíbrio, desde que a oferta diminua. Né? E para a oferta diminuir, nós temos que diminuir esse represamento de animal terminado no momento. Então ela leva ainda 30, 40 ou 50 dias, sem falar de volta à China. Que mesmo assim nós vamos atingir um equilíbrio talvez superior ao preço que nós temos hoje, mesmo sem a China voltar. Tá? Isso eu acredito. Agora eu só não acredito que esse reequilíbrio do preço seja a curto prazo. E a carne, Alexander, que é o item final, o que aconteceu com os frigoríficos? A exportação desse mês de outubro, nós estamos falando em referente ao mês passado, que é 55% menor. Ou seja, a gente saiu aí de uma exportação de outubro, setembro, de 8,9 toneladas dia. Eu não vou nem trabalhar talvez com isso aí, 8 toneladas aí, mas vamos falar que a média é de 7 toneladas dia, 7,5 toneladas dia, e nós estamos com uma média ao longo de outubro de 4 toneladas dia. Efeito China, né? Que é o efeito China. E o que o frigorífico fez vendo que isso iria ocorrer? Sendo que a China exporta mais do que 50% de toda a nossa exportação. Ele reduziu o abate. Ele reduz o abate para reduzir esse efeito China no preço da carne, e ele também reduz o abate. Ele não vai fazer um abate cheio para jogar a carne no mercado interno e a carne cair. Então, a carne caiu? Logicamente a carne caiu. Agora, quando faz o repasse na ponta final, a carne não caiu na mesma proporção. Uhum. Por quê? Porque é aquela questão de oferta e demanda. A oferta existente de carne disponível para você jogar no mercado interno, ela não é aquela coisa absurda se ele ficar assim. Então, ele reduz o abate, diminui a oferta de carne, para tentar manter o preço da carne num patamar adequado para ele gerar margem na indústria, sem a exportação China. Logicamente que a exportação existe, só que a China, num efeito de curto prazo, ela é muito grande, são 50% da exportação. Né, Alexandre? E isso que gera essa pressão baixista. Então, o que está gerando a pressão baixista hoje? Represamento dos animais ainda que não foram abatidos e todo mundo esperando a reabertura de China. Cada dia que a China não reabre, o frigorífico também não vai aumentar o seu abate. A partir do momento que ele não aumenta o seu abate, ele reduz a porteira e a quantidade de oferta continua grande, mesmo que é pouca oferta, frente ao que a gente tinha entre setembro e outubro, e hoje continua uma oferta mais considerável, a porteira estando fechada parece muita oferta, né, Alexander? Porque também ele não pode sair abatendo e abarrotar a carne no mercado interno. Se ele fizer isso, aí a arroba, eu vou falar para você que ela não para nem em 250 em São Paulo, aí ela vai para 220 mesmo, que eu acho que isso não vai ocorrer, e eles nem querem isso também, porque tudo isso que vem ocorrendo em cadeia hoje, antigamente fala, mas é o frigorífico que colocou isso. Eu falei, gente, o frigorífico era o cara que mais ganhava na exportação, não tem relação com isso hoje. Hoje está todo mundo perdendo. Está perdendo o cara do boi gordo, está perdendo o cara do bezerro, está perdendo o dono do frigorífico. Está todo mundo na mesma cesta hoje, né, Alexandre? Tá tudo relacionado, é uma cordinha puxando a outra. Agora, o que é importante a gente destacar, né, Gustavo, que todo mundo quer a volta da China imediatamente, né? Óbvio, a China se tornou um grande diferencial das nossas negociações, né? Só que não dá para contar que a volta da China vai mudar a perspectiva ou o cenário do dia para a noite. Muito bem colocado, Alexandre, exatamente. O que todo mundo espera, às vezes, é assim, eu não vou abater meu animal hoje, se eu vender a 260 hoje, a China volta amanhã é 320. Não é isso, né, Alexandre? A gente sabe que não é. Nós temos um problema de estoque, que nós temos que retirar primeiro essa carne do estoque aí que nós temos aí, e
Nós temos a questão que do dia 4 de setembro em diante, tudo que foi produzido não vai para a China, não está sendo produzido para a China, né, Alexandre? Isso aí é o que a gente, pelo menos o CIF, não vai carimbar uma carne para a China, sendo que ela está bloqueada, né? Então nós temos que voltar ao abate China, nós temos que retirar alguns estoques que estão aí parados para outros mercados, para depois a gente ter um volume de abate China novamente. E o frigorífico sabe que existe uma quantidade de animal represado nesse exato momento, que ele também não vai sair de 255, 260 para 300, 320, sendo que ele sabe que existe uma oferta pontual nesse momento. Então, a China voltou, tudo bem. Pode ser que a única coisa que eu tenho certeza, a China voltando, Alexandre, a gente sabe qual é o piso do boi. O 255 abaixo, que é o mercado de hoje, se ela voltar agora, a gente não vai ver mais uma baixa no mercado. Podemos ver uma alta no mercado aí de 10 a 15 reais? Tranquilamente, Alexandre, até se ajustar e dependendo da oferta que vier. E aí, a partir disso, é mercado. Teve oferta 15 acima, 10 acima, teve muita oferta. Pronto, não vai mais além disso. Não teve nada, o frigorífico precisa comprar. Aí é questão de poder de barganha do pecuarista, de poder segurar o animal um dia a mais, 2 dias a mais, 10 dias a mais. E aí o mercado vai se mexer, o futuro vai dar oportunidade para ele poder segurar. E aí é só mercado, Alexandre, aí esquece notícia, entendeu? O problema hoje de todo mundo que vive da cadeia pecuária é viver da notícia, só depende dela, abriu, não abriu, se não abrir, continua a pressão, se abrir, para a pressão. E aí a gente vivendo nesse dilema de notícia diária, aí complica a cabeça de todo mundo. Muito bem colocado. Eu não consigo colocar para ele vende ou não vende, logicamente que a gente tem algumas alternativas, né, Alexandre, de vender e comprar uma operação de alta no mercado futuro, cessa o prejuízo aqui e vamos tentar resgatar de outra forma. Algumas alternativas existem, mas aí a gente tem que ir no dia a dia, não é uma conta fixa ali, onde você faz isso vai dar certo, né, Alexandre? Sem dúvida. Bom, meu caro, por enquanto, muito obrigado. Estamos conectados aí. Qualquer novidade sobre volta da China ou qualquer reviravolta no mercado, avisa a gente, Gustavo. Tá joia, Alexandre. Eu agradeço também o convite aí. É sempre um prazer estar com vocês. Um abração. Valeu, abraço para você, meu amigo. Até a próxima. Até a próxima. Tá aí Gustavo Figueiredo, AgroAgility, trazendo cenários importantes aí para discussão sobre o que está acontecendo no mercado do boi. Deixa eu passar rapidamente como estão os negócios lá na B3. O dia negativo. Outubro, R$ 259,00, queda de 0,15%. Novembro, R$ 270,00, caindo 0,74%. Dezembro, R$ 285,50, queda de 0,87%. E o janeiro, trabalhando aí no azul, R$ 296,25, alta de 0,44%. O mercado tentando imaginar aí como seria o início do ano em termos de negociação. E o indicador CPEA fechando aí ontem, dia 27, a R$ 256,45, uma queda de 0,31%. São os números de hoje do mercado do boi. Agora, na sequência, tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro. Continue com a gente. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.